A partir desse experimento e de outras informações, a gente tem a ideia e sabe que a queda livre é um caso de MRUV especificamente, que é movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo porque ele está caindo em linha reta, né, verticalmente. Uniforme porque sua aceleração é constante. Agora vamos ver o porquê, né? Primeiramente, nós sabemos que quando o objeto está caindo no vácuo, sua velocidade sempre aumenta com as mesmas taxas, certo? Então a velocidade vai aumentando, mas sempre com as mesmas taxas. Sendo assim, é correto afirmar que ele possui aceleração constante. E qual é essa aceleração para o caso da queda livre? Essa aceleração a gente chama ela de G, certo? Que é a aceleração da gravidade. Esse G vem de gravidade, mas ele representa a aceleração da gravidade. Então, na verdade, os corpos caem, como a gente vai estudar melhor mais adiante, devido à ação da gravidade da Terra. E a gravidade da Terra causa nos objetos uma aceleração que a gente considera constante. E o valor dessa aceleração é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente vai arredondar na maioria dos casos para 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? O que é que significa isso então? Significa que a cada segundo, um objeto, quando está caindo em queda livre, ele aumenta sua velocidade em 10 metros por segundo. Em locais onde o ar é muito rarefeito, é muito leve, a gente pode considerar que os objetos caem em queda livre também, certo? Aqui mostra, por exemplo, para a gente um objeto caindo em queda livre e esse objeto vai aumentando sua velocidade a cada segundo em 10 metros por segundo. Bom, saindo agora dessa parte mais conceitual, vamos agora entrar na parte matemática, onde nós temos os cálculos. Então a pergunta agora é como fazer cálculos para um objeto em queda livre. Nos nossos casos aqui, nós vamos tratar de objetos que são abandonados, objetos soltos, certo? Para isso a gente utiliza todas as equações que são usadas para o movimento uniformemente variado. Quais são elas? A primeira delas nós temos aqui, é a que nós vimos na última quinzena, V, que é a velocidade, é igual a VO mais AT. Como é que vai ficar essa equação aí para o caso da queda livre? Primeiramente, se a queda é livre e o objeto é abandonado, então ele não tem uma velocidade inicial, a velocidade inicial dele é zero. Então a gente pode cortar aí essa velocidade inicial e vai sobrar para a gente essa seguinte expressão, V é igual a GT. A gente substitui então aí o A por G, porque agora a aceleração é a aceleração da gravidade, que é uma aceleração também constante. Então essa é a primeira fórmula que a gente pode utilizar. Uma segunda fórmula é essa daqui, que eu ainda não havia apresentado para vocês. Ela é uma fórmula para o movimento variado também, só que ela é uma fórmula das posições, como a gente pode observar aí também, certo? Como o objeto está sendo abandonado, a gente pode considerar o ponto de partida dele como a posição zero, então a posição inicial para a gente não vai ser necessária. Como ele também está sendo abandonado, também a velocidade inicial dele a gente considera como zero, não vai ser necessária. Então a gente pode substituir toda essa equação aí por essa simples expressão que nós vemos aqui. O que é que significa cada uma das coisas? Primeiramente, esse H que nós vemos aqui substitui o S, porque como o objeto está sendo abandonado de uma certa altura, nós chamamos essa altura aqui de H, certo? E outra coisa, mais uma vez, o A de aceleração é substituído por G da aceleração da gravidade. Então nós temos aí esta equação. V igual a GT, a primeira equação, e H igual a GT ao quadrado dividido por 2. É claro que podem existir outras equações, mas que no momento a gente não vai trabalhar aqui. No momento, por enquanto, só essas duas. Vamos então ver um exemplo de como fazer cálculos utilizando essas equações no caso dos objetos em queda livre. O exemplo 1 diz assim para a gente: um gato cai de uma árvore em uma situação que podemos considerar uma queda livre. Se ele leva 2 segundos para chegar ao solo, responda. Com que velocidade ele chega ao solo? Bom, primeiramente, o único dado fornecido para a gente aqui é o tempo que ele gasta para chegar ao solo, não é isso? Então vou anotar aqui que esse tempo vale 2 segundos. E é perguntado para a gente qual é a velocidade que ele chega ao solo. Então eu quero saber o valor de V. Como a gente viu antes, segundo aquelas duas fórmulas, a única dela que vai trazer a velocidade para a gente é essa daqui, ó, V igual a G vezes T. Não é isso? Eu quero saber V, eu tenho T. Só falta aqui o valor de G.
Como foi dito antes, esse valor de g é um valor constante, ou seja, ele vai ser sempre o mesmo valor para a maioria das situações em que nós pensarmos aqui no planeta Terra. E esse valor, como foi dito, a gente pode considerar aproximadamente como 10 metros por segundo ao quadrado. Vejamos como é fácil então calcular a velocidade do gato quando ele chegou no chão. Como é que vai ser então? Qual é o valor de g? É 10. E quanto tempo ele levou para cair no chão? 2 segundos. Quanto é 10 vezes 2? Já sabemos aqui então que a resposta será 20, nesse caso daqui metros por segundo. Então, quando o gato chegou no chão, sua velocidade era de 20 metros por segundo. Espero que ele tenha sobrevivido. E na situação B é pedido aqui, ó, de que altura ele caiu? E agora, como calcular isso daí? Bom, vamos pegar os dados fornecidos, lendo lá a questão mais uma vez, a gente sabe que o tempo para ele chegar ao chão foi de 2 segundos, e ele quer agora saber a altura. Nós chamamos anteriormente a altura da letra H, não é isso? E mais uma vez, vamos ver a fórmula. A fórmula é H, que é a altura, é igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2, certo? Então, temos T, queremos saber H, mais uma vez falta o G, mas o G nós já sabemos qual é o seu valor. É por isso que esse assunto é muito simples, porque o valor de G é sempre fixo, é uma aceleração constante. Então, essa altura será 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Aí aqui a gente resolve do jeito que achar mais simples. Cada um segue aí a sua maneira. Eu vou fazer da seguinte. Vou deixar aqui o 10. E vou fazer primeiro 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. E repito 2 aqui embaixo também. Certo? Então H será igual a 10 vezes 4, 40. E repete o 2. Quanto é então 40 dividido por 2? A gente sabe que é 20. 20 o quê? Metros. Então significa que a altura que o gato caiu foi de 20 metros. Observe aí que primeiro nós fazemos a potenciação, certo? Para depois fazer a divisão, se for preciso. Mas lembre sempre de iniciar pela potenciação. Ok? Vamos então agora a um segundo exemplo. Segundo exemplo nos diz o seguinte. Um vaso é abandonado do alto de um prédio de 45 metros de altura. Considerando que ele cai em queda livre, quanto tempo ele leva para chegar ao solo? Bom, agora o que nós temos aqui é a informação da altura do prédio. Então, vou separar aqui os dados, vou até escrever o nome. Primeira coisa que nós temos aqui é a altura do prédio. A altura que ele cai, na verdade, é 45 metros, não é isso? E o que ele está pedindo para a gente, mais uma vez, é o tempo. Então, ele quer saber o valor de T. Bom, a única fórmula que aparece H e T ao mesmo tempo é aquela que nós vimos antes, que é H igual a G T ao quadrado dividido por 2. O valor de G nós já sabemos, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu posso saber o valor de T, é só substituir aí dentro da equação. H vale 45, então deixamos aqui. G vale 10. T é o que queremos saber, deixamos aí, T ao quadrado. E dividido por 2. Chegando nessa parte daqui da equação, aí mais uma vez a gente responde do jeito que achar mais fácil. Certo? Vou fazer o seguinte então. Dessa vez eu vou repetir aqui o 45. E vou dividir 10 por 2. Certo? 10 sobre 2 significa 10 por 2, que nesse caso é 5. Vezes T ao quadrado. E agora, vou passar este termo da equação para esse lado, então vai ficar menos 5t ao quadrado, e vou passar esse para o outro, vai ficar menos 45. Como ficou dois lados negativos, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar por menos 1 para retirar esse sinal negativo e deixando positivo. Então vai ficar aqui tudo 5t ao quadrado, que é igual a 45. Lembrando que quando eu multiplico por menos 1, os sinais se invertem, né? O que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Como nos dois casos eles eram negativos, os dois ficaram positivos. Agora eu tenho que deixar essa letra, que é t ao quadrado, e passo 5 para o outro lado. Então, o 45 já estava aqui, deixa, e o 5 vai ter que vir dividindo.
Continuando, esse t ao quadrado será igual a quem? Quanto é 45 dividido por 5? 45 dividido por 5 é 9. E agora, já tem uma resposta? Na verdade, não. Porque aqui nós temos o t ao quadrado. Então eu tenho que tirar esse 2 daí. Como é que a gente faz isso? A gente extrai a raiz quadrada do que está do outro lado. Certo? Então, qual é a raiz quadrada de 9? Vale 3.